Olá, boa noite. Esperar o povo entrar. Aí, arre, entrou. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live super especial, super massa, uma amigona e profissional também. Deixa eu já fixar aqui. Deixa eu ver como é que faz, que eu não sei. Oi, Fran. Como é que fixa o tema da live? Eu não sei fazer isso. Fala, Elisa! Tudo bem, sua linda? Tô tentando fixar aqui o tema da live, mas eu não sei. Não sei mesmo. Se alguém souber, me avisa aí, por favor. Ei, Fran! Que delícia ter vocês aqui. Daqui a pouco vai chegar minha convidada. E vai ser massa. Não tô conseguindo fixar o tema aqui. Deixa eu ver. Não é isso. Não é. Não sei. Minha convidada entrou. Estefânia, a gente vai falar. Se alguém souber, me fala como é que fixa aqui os comentários, tá? Então hoje a minha convidada especialíssima, que a gente se conheceu no Egito, vai falar como que é amar o seu trabalho e se isso é possível. Tem muita gente que acha que não é possível, inclusive ela achava que não era possível. A gente fez uns stories aí pra saber. Aí a Vi, minha amiga, tá curiosa pra saber o que a famosa Estefânia tem pra falar. E então eu vou chamar o Estefânia, se quiser, me chama já, que a gente já compartilha e já começa com a sua história e já vai pra. Não sei se você já conseguiu me chamar aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui enviou uma solicitação. Massa! Ao Carlos, vocês são massa. Obrigado. Fica aí que vai ser bom demais. Vamos ver. Entra aí. Vou contar, eu chamo ela de Vi. Ô, Vi! Eu tava de lado. Você estava de lado. Você para de beber aí. Ixi, tá água aqui, ó. Ai, que delícia estar aqui, Vi. Gratidão. Bom demais, obrigada por aceitar o convite. Tô felizaça de estar aqui com você. Eu também. Aí tem uma Tentando galera. aumentar o som, sua voz tá meio baixa. Minha voz A tá minha boa? voz tá baixa? Ficou a hora que eu entrei. Vê se tá bom. Galera, ajuda aí a dizer se tá bom o som. Vamos ver aqui. Tem uma galera, ó, a Daya, uma amiga que fez um curso comigo, tá aqui. Ela tá doida pra saber essa história. E acho que a gente já pode ir começando. A galera vai entrando e vai vendo. E depois fica gravado, então se quiser depois rever, vai estar lá. Que você tá... Eu não consigo fixar comentar o nome. Por que vocês se chamam de Vi? Porque vocês se chamam de Vi. O Carlos é vida. É do Egito isso. Não, a gente vai... Vamos contar, vai. É porque a gente se conectou. Vamos contar. Tanto. Herança do Egito. A herança. Aí Deixa a eu gente... só fazer uma coisa. A Elisa tá ensinando. Pronto. Carlos. Não, então, aí eu vou contar. E aí a Estefânia começou a me chamar de vida, vida pra lá, vida pra cá. A gente brincava que a gente era um casal. Nada contra. Ai, ficou. Agora não dá para sair mais. Não dá, aí a gente se chama de Vi. O tempo inteiro. Ai, gente, prazer em conhecer vocês.
Que Ei, delícia que estar aqui. demais. A Georgia entrou. A Jaque, a Nil. Tem Muito bastante bom, amigos galera do aí. Egito aqui. Muito A massa. Elisa falando que a motoqueira chegou. Famosa A motoqueira jaqueta de couro, lembra? e o óculos. Nossa, é verdade. Vamos lá, eu vou começar. A gente vai bater um papo aqui, bem light, bem gostoso. E a Estefânia vai dizer sobre a trajetória dela, como é que foi até ela chegar hoje no que ela ama fazer. Eu vou te fazendo umas perguntas aqui para conseguir guiar um pouco e cronologicamente. E aí você vai respondendo, fica à vontade. Então, assim, como é que foi desde a decisão de escolher a sua faculdade? Por que você escolheu? E como é que foi depois de estágio e tudo mais, né? Que faz super parte do tema, que eu não estou conseguindo fixar, mas o tema é possível amar o seu trabalho? Vamos lá, responde aí. Eu pensava numa coisa que fosse bem difícil. Então, porque sério, e bem masculino também. Eu queria fazer engenharia mecatrônica. Olha que Enfim, eu coisa. vou falar rápido. Eu fiz ciência da computação, eu fiz quase um ano. E só que eu não gostava de nada. Só que como eu era boa aluna, então eu ia levando. Eu achava que era uma obrigação, igual ao colegial. Então eu fui levando. Tinha que fazer a parada. Até aí tudo bem. Daí eu cheguei, eu falei, gente, as matérias que eu mais odeio de computação, enfim. Daí eu entrei em desenho industrial, fiz a faculdade, gostava, mas não era aquela coisa que eu me empolgava, que eu amava. Ó. Terminei. Daí não fiz A minha estágio amiga Fabiana, que está aqui, fez também a FAP, em né? desenho industrial. Desenho industrial. Eu gostava mais da faculdade do que do curso. Era massa, às vezes eu ia com ela, sabia? Assistir umas aulas, jogar um truco. Imagina. E daí terminou, eu não trabalhei na área, eu ficava me cobrando super, mas não sei, não tinha, Rolou. não dava certo. Eu nem cheguei a trabalhar. Daí passou uns 3 anos, 2 anos, eu comecei a fazer publicidade. Daí eu fiz a faculdade inteira, podia eliminar matéria, eu não eliminei nada, era fuga, né? Foi uma pura fuga isso. Estudar era fuga para mim. Total. Então, daí eu fiz a outra faculdade, daí eu fazia estágio na faculdade mesmo, tal. Depois terminei. Não consegui emprego e eu era muito boa aluna, até ganhei medalha, essas coisas, enfim. Você estava boicotando conseguir emprego. Total. Daí eu fui embora estudar na Espanha, fui fazer pós. Fui fazer pós de finanças, gente. Não sei onde eu estava com a cabeça. Eu sempre procurava coisas que fossem desafiadoras, só que eu não gostava. Enfim, daí eu fiz um de eventos, daí eu trabalhei um pouco lá, daí eu voltei. Nunca dava certo, sabe? Um pouco de bico, assim, umas coisas meio estranhas. E daí eu fui convidada por uma professora, uma coordenadora, né, da segunda faculdade que eu fiz, eu me formei nas duas. E ela falou se eu podia trabalhar no Boldrini, que era um hospital de câncer, na parte de marketing. Eu amei e fui trabalhar, eu tinha acabado de chegar da Espanha. E nesse meio tempo, a minha mãe eu descobri, por causa das conversas, hospital de câncer, você ouve muita coisa, né? E eu descobri que a minha mãe estava com câncer e ela não tinha plano. Ou seja, foi coisa Mão de na Deus roda. ali, né? Porque daí ela recebeu todo o tratamento da melhor maneira possível. Te amarrou lá. Todo mundo me ajudou. Então, foi uma coisa assim, uma providência divina. Tanto que ela morreu no dia, uma semana depois, eu pedi a conta. Nossa. Você esperou. Eu fiquei 3 anos lá, mas assim, eu descia na enfermagem, perguntava como que era, que dava injeção para fazer as coisas, porque eu tinha que fazer as coisas com a minha mãe. Porque a gente estava numa situação financeira super difícil essa época.
Então, eu tinha que meio que ser enfermeira. Meio não, tinha que ser enfermeira. Então, eu tinha que descobrir ali o que fazer. Virar, E daí ela faleceu. Ela ficou 1 ano e meio doente. Daí eu comecei assim, numa coisa sem propósito. Eu sinto hoje, eu sinto que eu tinha uma obrigação de viver. Não era uma coisa que eu acordava todo dia empolgada. Eu sempre fui animada, assim, sociável, animada, mas não era um amor pela vida. De viver como um todo, ou o trabalho, você acha que impactava nisso? Do tipo, Total impacta, porque você não tem um propósito. Eu não conseguia gostar de nada que eu trabalhava. Tanto que eu falei para você que eu falava, gente, eu juro que eu falava, as pessoas que falam que gostam de trabalhar estão mentindo. Elas falam porque é bonito falar. E esse foi o porquê que eu te chamei para esse tema, né? Que na verdade é o meu primeiro passo da consultoria, é fazer a reflexão se a pessoa gosta mesmo daquele negócio que ela tem, e se ela se identifica com o produto ou serviço que faz. E aí na viagem foi muito engraçado, porque ela enfatizava e falava assim, eu achava que todo mundo mentia. E era impossível as pessoas gostarem de trabalhar, porque era um peso, né, para você. Então, como a gente enxerga o nosso mundo, é o mundo externo, a gente acha que todo mundo é assim, né? Sim. E era muito assim, tudo era fuga para mim. Viajar era fuga, viajava um monte, assim, fuga mesmo. E até morar fora foi, porque lá eu fiquei buscando, né? Eu sempre estava buscando alguma coisa. Conta aí um pouco. Para eu gostar. Eu morei em Madrid 3 anos, foi maravilhoso, né? Uma fuga, né? Que baita fuga! Que delícia de fuga! Bagunçona total, assim, mas eu fiz 3 cursos lá de MBA, então, e um nada a ver com o outro, um de finanças, um de eventos, um de desenvolvimento diretivo, um era meio que para ficar lá, sabe, para renovar o visto, aquelas gambiarras. Depois de fazer uma entrevista, você ficava, eu nem sei porque que eu fiz, imagina, os caras choram. O que você quer? Não, eu estava ali estudando, e eu estudava, eu era boa aluna, eu cumpria, né, as coisas de estudante, mas para que eu estava fazendo aquilo? Não tinha um porquê eu estava fazendo aquilo. Eu estava fazendo para tentar, para buscar mesmo, alguma coisa que eu gostasse, porque eu não encontrava. Então, eu estava fazendo. E daí minha mãe faleceu e assim, daí ficou mais difícil ainda. Essa coisa que eu falei, que da obrigação de viver, daí foi um período muito difícil, porque eu era muito grudada nela. Tanto que o cordão umbilical que eu tava falando nos stories ontem, eu tô cortando esse cordão com ela esse ano, mesmo após 5 anos que ela faleceu. E enquanto a gente não corta o cordão umbilical com a mãe, a gente não consegue amadurecer, então a gente fica dependente do dinheiro dela. Total. Então, não achar o propósito também era uma forma de ser leal à minha mãe. Massa. Eu não vou para a vida, eu fico conectada nela. Não, demais. Tem uma galera que com o seu stories ontem me contou que, tipo, eu tenho esse problema também e tudo mais. E aí é uma questão que muita gente tem, né? E aí, depois, já que você já tá falando disso e tudo mais, tipo, eu entrei, né, tá falando tanto de cortar cordão com a mãe e tal. Então, fala um pouco, assim, ó, o que você faz hoje e qual foi o start, o clique, assim, que te fez levar para esse caminho, né? Inclusive, a morte da minha mãe foi uma das coisas que me levou a isso, porque era muita dor. É ainda, mas hoje eu enxergo de outra maneira totalmente diferente. Eu não me vitimizo mais. Eu pensava, por que todas minhas amigas têm mãe e eu não? Bem aquela coisa de vítima, sabe? Sim. E eu tava num relacionamento super difícil. E o clique foi um vídeo que eu assisti, que se chama A Ciência dos Milagres. Porque hoje eu já tive, assim, muito contato com muita coisa, mas eu era uma pessoa muito cética. Então, eu era muito Santo Tomé ver para crer.
E esse vídeo... Lazareta! E esse vídeo foi uma coisa que eu falei, nossa, o que é isso, sabe? E é um vídeo da década de 80, se eu não me engano, super antigo, só que super atual ao mesmo tempo. Uhum. E foi um osteopata meu que falou, assiste esse vídeo. Eu assisti, daí eu comecei a buscar mais. Daí era um assunto que eu... E eu, quando eu gosto de um assunto, eu sou intensa, então daí eu mergulho. Daí eu comecei. E daí eu... Você fica a gente é amiga, né? Somos intensos. Super intensa. Mas foi esse filme que te deu um clique. Assim, Deu um clique. Claro, sua mãe e tal, mas esse filme... É, o relacionamento que eu tava. Eu queria... Eu precisava sair dessa dor. Eu não tava sabendo como. Eu não conseguia mais viver desse jeito, sem propósito, com muita dor de perder as pessoas sozinha, assim, de alguma maneira, porque meu pai faleceu, minha avó faleceu, minha mãe faleceu, um em sequência do outro, com diferença de 1 ano cada um. Nossa, minha mãe com 2 anos. Foi paulada. E daí um relacionamento super difícil. Então, e meus irmãos são casados, são homens. Então era uma coisa de... Oh, Rafa, sozinha. Oi, Rafa, que lindo. E daí ficou essa coisa de eu preciso sair dessa dor. Então, daí eu comecei a buscar. E eu comecei a fazer tudo para mim. Então, eu comecei a fazer curso de Theta Healing, comecei a ir em retiro, comecei a fazer tudo, só que para mim. Entendi. Até que eu fiz, e eu tinha... Nossa, eu tive várias sociedades já. Tudo assim. Nunca deram... Ai, amiga, muito bom. Só que hoje eu não olho para trás e penso, nossa, quanto tempo eu perdi estudando, quanto dinheiro minha mãe investiu. Eu já cheguei a pensar isso aqui. Hoje eu vejo de uma outra maneira. Investiu em faculdade, não sei o quê. E as parcerias, as sociedades, eu falava, gente, só dou murro em ponto de faca. O que acontece? Só que hoje eu vejo que tudo isso, o que isso serviu para mim? A maneira de como não fazer. Thomas Edison falou isso uma vez. Não é que ele errou não sei quantas vezes ele errou até conseguir a lâmpada. Ele falou, não é que eu errei, eu descobri maneiras de como não fazer. Pois é. Então, hoje deve eu vejo ter gente aqui que fica, né? Até ontem eu recebi 2 amigas aqui em casa, que elas devem estar online, e fica, né? Tipo, cara, igual foi para mim, eu estava no mercado corporativo há 23 anos, sou super grata e gostava mesmo do que fazia, não era mentira. Gostava, amava. Mas tem uma hora que você perde o propósito e quer fazer outras coisas. E tem gente aqui que também olha e fala, caramba, né? Não é que também não deu certo, mas chega numa etapa que você quer fazer outras coisas. E eu acho... E por isso que super, super inspira essa história aí para a galera se conectar, né? E já vieram outras perguntas aqui também, depois a gente responde. Tá. Mas continua aí. E o que é legal? Não ter medo de falhar. Não tenha medo de falhar. Pega o exemplo do Thomas Edison, que ficou testando a lâmpada até dar certo. Não tenha medo de falhar. Vai, mete a cara e vai. É pra dar murro em ponta de faca? Vai. Você não vai saber se você não provar. E aí você fazia as terapias e tudo para você, que a gente se encontrou nisso, né? A gente está no caminho. Mas aí você levou isso a sério e aí conta, porque a galera deve estar... Eu fazia terapias de 2 pessoas, com 2 pessoas, 2 mulheres, que eu sou super grata, e elas já viram, as 2 me falaram, você é terapeuta, você é terapeuta. Uau! E eu falava, nossa, eu não sou, imagina, eu não sou terapeuta. Até que eu fiz meu mapa astrológico e a astróloga falou, enquanto você não trabalhar com a espiritualidade, você não vai ganhar dinheiro. Ela falou com essas palavras, desse jeito.
Essa eu não Foi sabia. aí que eu falei, nossa, eu vou precisar começar a aplicar tudo que eu tô sabendo. Vai ter que estudar de verdade. Outra coisa. É isso, porque estudar para você é uma coisa, estudar para ensinar, pelo menos para mim. Eu Claro, leio um livro para mim, eu leio de um jeito. Eu leio um claro, livro para ensinar, você lê de outra maneira, né? com certeza. Então, e daí Aí foi hoje, e hoje você tem, né? Você tem o seu instituto, que tá ficando ai, firme e tá na forte reta aí, final teve a desse tudo. reforma. Conta um pouco de como que você atende, o que que você faz, porque tem até gente bem curiosa para saber, já, ai, quero marcar sessão. E fala como que você conseguiu, né, achar o amor nisso, mesmo as pessoas te falaram, a astróloga e tudo, e como você se apaixonou por isso e tipo, entendeu de verdade, não, saiu da negação e falou, não, é para mim mesmo. E como é que fluiu depois, né? Esses atendimentos e tudo mais. Porque o amor por isso começou nesse vídeo. Esse vídeo foi mais ou menos maio de 2018. Daí eu comecei a mergulhar. E Faz mergulhar pouco, né? Faz bem faz pouco. pouco. O mapa astral foi janeiro do ano passado, por exemplo. Uhum. Então faz pouco mesmo. É. Só que é o que eu falei, eu sou super intensa. Intensa. Então daí eu mergulho fundo no negócio. Muito Então, bom. isso, eu comecei a estudar todo dia. Daí eu fazia curso todo final de semana. Daí você entra naquela loucura do conhecimento, né? Porque a sabedoria é intrínseca, mas o conhecimento você adquire. E viver é outra parada, né? Saber na teoria é uma coisa e viver é outra parada. E até muito disso que eu mergulhei, também eu vejo hoje que era fuga. Porque e ficar vivendo em retiro, não que eu vivia em retiro, mas ficar vivendo em retiro é se retirar da vida. É uma fuga. É muito fácil ficar lá no meio da montanha. Meditando até umas horas. Então é muito tênue essa linha do que é até que ponto que não é fuga. Uhum. Só que daí é tudo um trabalho interno, né? E E aí você foi assim, não, se só pegar o gancho, assim, aí você começou a atender mesmo. Quando que você começou a atender de fato, assim? eu comecei a atender aqui em casa. Em agosto, eu fiz a formação de constelação em agosto, tanto que a minha técnica mesmo, a reestruturação ancestral celta, que minha linhagem é celta, e isso foi muito lindo, até que foi uma canalização que o Carlos fez do mentor, e magnífico isso, e entrei em contato muito com essas origens. Então, é uma releitura da constelação mesmo, é muito do sistema, né? Da linha sistêmica. Só que tem a integração com os elementos, eu uso até a sabedoria dos elementos na constelação, aí já respondendo um pouco do que é meu trabalho. Sim, olha lá, uma galera já está querendo sessão aqui, você ainda nem explicou direito, e eu já fiz com ela, então depois eu vou contar a minha experiência. Ai, a da Fer foi linda, um monte de cristais, e daí eu gosto muito de usar tudo que é natural, tanto que o Instituto ele tem paredes de pedras naturais, porque eu amo tudo que é natural, tudo que é semente, a casa terra, é uma semifloresta, é um apartamento e é uma semifloresta. Muito bom. Muito bom. E penas e tudo isso eu uso durante o trabalho, coisa que a constelação mesmo ela não faz, ela é mais a linha da família, né? Das pessoas, não tem essa integração com os elementos. Só que, então, assim, só para dizer para as pessoas, porque já está no inconsciente coletivo, e uma galera que está aqui, não sei se entende o que é constelação familiar, só que você está partindo para uma linha diferenciada e incrementando o seu jeito e as suas técnicas
a sua essência aí maravilhosa da sua energia. Origens, essência e tudo. Eu vou falar um pouquinho, até porque eu vivenciei, né, com você, então ela faz, eu já tinha feito constelação familiar com pessoas, a Estefânia faz com os bonecos, que deixa isso muito mais, para mim, né, na minha visão, deixou isso muito mais intenso, porque a gente está lá, ela está conduzindo e está te ajudando, te pegando na mão, e começa a ter muitas descobertas, né? Assim, ter revelações de família, coisas que a gente deveria estar olhando, coisas que travam a nossa vida, a gente não faz ideia porque e aparecem, e o legal de falar assim é que não é uma energia, ninguém incorpora nada. Como a gente tem um campo energético, né? E aí você pode complementar, por favor, que eu não sou da área. Tá difícil para mim, eu não sou da área. Mas assim, então o nosso campo energético, nossos ancestrais, nossa família, estão todos na gente. Então não precisa vir ninguém, não precisa ficar com medo que vai vir espírito, nada, coisa nenhuma. É só a nossa própria energia já traz isso para o trabalho. Então, quando a gente acha que a gente está indo por um caminho, tá tudo certo, na minha constelação eu não estava querendo olhar, vou falar aqui bem amplo, né? Mas assim, eu não estava querendo olhar para o meu lado da minha família e dos meus ancestrais femininos. E aí isso foi lindo, foi uma coisa incrível que aconteceu e a gente trabalhou isso e ela me ajudou a enxergar. Acho que um resumo que eu fiz de uma pessoa que não é da área, mas só para a galera que aqui acho que também não é da área, entender um pouco do seu trabalho, complementa aí para a gente. Maravilhosa sua explicação. Maravilhosa, Vi. Obrigada. Muitas vezes é difícil, a gente não quer olhar para a dor, a gente não quer olhar para o passado. Só que daí a gente vai repetir. Então, é como se a gente pusesse dentro de uma caixinha os padrões, as dores, tudo aquilo que você não gosta nos que vieram antes de você, você põe tudo dentro de uma caixinha e põe dentro da gaveta. Só que daí, isso daí vem com força total, porque você está excluindo, né? E tudo que a gente exclui vai pegar a gente na virada de algum jeito. A gaveta vai feder depois. Igual se guardar comida na gaveta. E daí a gente vai precisar olhar para isso. Então, não é fácil olhar, mas e vem porque a gente perde a força. Quando a gente nega a ancestralidade, quando a gente exclui os padrões, quando a gente não olha no consciente, porque no inconsciente a gente fica virada para trás, olhando, conectado com essa dor. É doido. Daí, por isso que a gente repete, às vezes, aquelas coisas de o que eu mais detesto no meu pai é isso. Agressividade. Se ferrou. Eu tô falando no meu caso, que eu mais abominava. E era o jeito que ele aprendeu, e era a situação dele ali, era o que ele sabia fazer ali, para demonstrar amor, porque tudo é para demonstrar amor. Só que as pessoas estão em lugar errado, muitas vezes, no seu sistema. É como se eu lembro que eu expliquei isso para você desse jeitinho. Cada pessoinha tem uma fonte com o nome dela no seu lugar no sistema. Quando você está fora do seu lugar, por exemplo, eu vou dar meu exemplo que é mais fácil para mim. No meu caso, só que eu excluí o meu pai e casei com a minha mãe. Então, eu estava no lugar do meu pai. Energeticamente, tá, galera? Isso, com certeza. É bom se falar. E daí eu perco tudo o que a minha fonte escrito Estefânia tá jorrando trabalho, abundância, relacionamento saudável, enfim, tudo, equilíbrio. E o que acontece? Eu tô no lugar errado. Então, eu não vou receber da minha fonte.
É lógico, é meio. É colocar no lugar certo, né? E a Quando gente fala assim, vem muita obviedade até. Você fala, meu, que óbvio. Mas é meio óbvio que a gente não matemático sabe, mesmo. senão a gente iria atrás. Tem a Day aqui, uma amiga minha querida, que estava muito afim de se ouvir, e ela fez uma pergunta: e como se muda nossas percepções disso? É indo para o lugar, será? Assim, tipo... Acessando o inconsciente. Porque essas percepções, elas não são conscientes. A gente não sabe. A gente não sabe que a gente está no lugar errado. A gente não sabe, por exemplo, que a gente está olhando para uma tataravó virado para trás, olhando para uma tataravó que era alcoólatra, excluída. É. Então, a gente é como se tivesse uma dor, um segredo. Os segredos, eles não precisam ser vistos, eles não precisam ser revelados, eles precisam ser vistos. Então, a gente vira e faz esse movimento. Por quê? Porque senão as gerações vão ficar olhando. É o exemplo do peixe, do rabo do peixe que eu dou sempre, que eu falei para você. Qual que Então, é? que são os padrões familiares. Eu faço um peixe e corto a cabeça e o rabo do peixe. Até que um dia, isso é limitante, certo? Porque eu tô perdendo carne do peixe. Até que um dia cai a ficha, estala e eu vejo, mas por que eu corto o rabo? Só que você traz pro consciente, daí você pensa, mas consegue agir, né? Aí consegue daí agir. eu vou, porque minha mãe fazia. Daí, mãe, por que você corta o rabo? Porque sua avó fazia. Vó, porque eu tinha um tamanho de pirex só e não cabia, então eu cortava. O que aconteceu? Hoje a gente tem 10 pirex. É uma viagem. E daí todo mundo veio repetindo o padrão. Por quê? Porque ninguém olhou. Vai todo mundo no automático repetindo o padrão. Por isso que fala que quando você arruma um padrão, você quebra lá atrás e você quebra as gerações que vêm depois. Por quê? A sua filha não vai precisar cortar porque você não vai fazer assim. Então ela não vai precisar copiar. Massa. Isso é mudar o padrão, mudar a percepção. Isso é transformador, né? Aí você fica meio, você fala, bom, então me dá aí o que eu preciso fazer, que eu preciso evoluir logo, eu preciso fazer as coisas logo. Eu quero fazer as coisas. Então, isso quando fala de trabalho, Vi, quando a gente fala assim, então você foi lá, né? A sua mãe, várias mortes na família, várias pessoas, né? Que você foi te levando para esse caminho e de trabalhar com o que gosta. Assim, só para a gente ir para o tema, e tem um monte de gente perguntando, depois a gente responde para a galera, para a gente ficar aqui no tema. Faz uma comparação aí de como que era antes o seu trabalho e de ficar né, a sua experiência de saber que não era o que você gostava e o que é hoje, assim, a sua realização e o seu amor pelo seu trabalho. Tá. Para começar, eu achava que ia ser impossível eu descobrir amor pelo trabalho. Eu achava que ia ser impossível. Então, era uma coisa que nem cogitava. Já tinha bloqueado, falou, meu, isso daí não dá. E isso daí vem muito de padrão familiar também. Porque as mulheres da minha família não trabalhavam. Tanto dos dois lados. Do paterno e do materno. Então, era um negócio que eu vim para quebrar esse padrão mesmo. Que massa! E além de tudo, de não descobrir propósito, de estudar no automático, tudo tem essa quebra de padrão, de não cortar o cordão umbilical com a mãe, e daí não ir para a vida, porque a força do pai e da mãe atrás empurra para a vida. Se eu tô linkada na minha mãe, eu não consigo ir para a vida. E peraí, não, que e eu, aí você peraí que eu perdi. A comparação. A comparação. E agora que você curte o que você faz. Agora é uma coisa assim, olha a alegria que eu acesso de falar isso. Não, é um amor, é uma coisa que não tem explicação, é muita gratidão.
E eu amo, o que eu precisar, assim, eu vou mergulhar fundo para estudar, eu vou conectar, eu vou. É um amor mesmo. É o acordar, acho que no dia, transformando isso para o dia a dia, que é a questão, né? É o acordar e curtir o que vai fazer e tudo mais. Deve ser O isso. propósito, né? Porque a gente pensa, eu acabei de pensar isso, a gente pensa que propósito é só uma missão, o que você veio fazer, uma coisa meio que talvez eu tenha essa ideia, não sei se você tem essa Eu ia ideia te perguntar, eu estou lendo sua mente, mas eu ia te a perguntar gente tá isso. telepatia, né? E essa coisa do propósito não é só o que eu vim fazer na Terra, o que é a minha missão aqui em relação à humanidade. Isso é lindo, claro, é o propósito também, mas é o propósito de acordar toda manhã e se alegrar com o nascer do sol, com o pôr do sol. Isso que é propósito, e eu não sentia isso. Mas enquanto não tem essa e tá muito linkado uma coisa com a outra. É Então, impossível era linkar. essa a pergunta, por exemplo. Porque A eu gente ficava tem perdida. várias áreas na nossa vida, né? E eu já fui bem ao contrário, assim, fui bem. Minha mente, ninguém falou nada pra mim, mas eu já achava que com 18 anos eu era velha, que tinha que trabalhar e tal. E achei logo o que eu gosto e o que eu amo fazer. Mas, assim, quando a gente fala de propósito, e até ontem no jantar com meus amigos, a gente estava falando disso, cara, tá tão na moda ficar falando, e parece que é a mesma coisa, você não tem celular, não tem propósito, e a galera tá banalizando isso, né? Então, assim, do tipo, cara, tem várias áreas na sua vida, tem a área do trabalho, tem a área da família, tem a área de companheiro, e seja um monte, né? E isso tudo tem que ser próspero. Então, a minha pergunta sempre foi assim, tá, o meu propósito, e até há pouco tempo, né? Ele tá linkado ao meu trabalho, e eu achava que era isso, porque meu mundo, assim, minha visão de mundo é muito no trabalho. Óbvio que eu amo as outras áreas da minha vida, mas é uma coisa muito doida, assim. E aí, falei assim, mas tá linkado a isso? É que também tá linkado a isso, né? É tudo uma trança ali, tudo junto. Então, era isso que eu ia te perguntar, qual a sua visão disso? Porque você fala, você achou o seu propósito, e óbvio que mudou toda a sua rotina, mudou sua alegria de acordar, tudo mais por causa do seu trabalho. Mas o que isso tem a ver com tudo no geral, né? Vou até fazer um desenho aqui, gente. Eu sou Uau! formada em desenho industrial, mas não é o meu forte. Eu amo desenhar também para explicar as coisas, fica mais fácil, né? Porque uma coisa tá super linkada na outra, né? Total, então, ó, tá a gente falando, você estava falando do cordão umbilical, que acho que isso também tá super linkado Ó, ao clima. eu fiz um desenho bem meia boca, gente. Chega pertinho aí. Ó, mas dá pra ver, tá entrelaçado. A esfera do eu pessoal, a esfera dos relacionamentos e a esfera do trabalho. Elas estão todas linkadas. Não tem como você Desassociar. tá bombando numa área e tá totalmente no chão na outra. E a primeira esfera e a mais importante é a do eu pessoal. Porque enquanto a gente não se olha, enquanto a gente não para se ver, a gente não vai evoluir. Evoluir não no sentido de evolução espiritual, nem isso. Evoluir no sentido Na vida, no do dia a eu dia. pessoal. E ter sucesso no que se quer, né? Na vida, o sucesso para cada um significa uma coisa, mas. Ai, a Nil, adorei. Ai, eu aprendo super a desenhar com a Nil. Ela desenha tudo para mim. Eu vou desenhando também, porque desenho é autoexplicativo, né? É bom. E essa coisa do propósito, o propósito, tá tudo linkado. É acordar de manhã com gratidão no coração de viver. Eu estava perdida antes. Então, eu precisava das fugas, né? Canalizar para outras coisas. E a vida, assim, Vi, ela tem altos e baixos, né? Não é que, nossa, ninguém é bobo alegre de acordar todo dia, ai, os pássaros, o sol.
Eu falo isso porque eu falo assim, meu, eu tô vivendo uma fase da vida muito boa e tal, e minhas amigas falam, ai, mas o que você faz? Gente, eu fiz um monte de coisa, passei por um monte de coisa, mas eu acordo, não é todo dia, nossa, eu não tenho nada, às vezes eu durmo mal, tenho dor de cabeça e tal, mas, enfim, a maioria é bom, porque sabe para onde está indo, né? Então, Sim. assim, eu acho que o trabalho, né, que é o tema, tudo na vida, mas já que a gente está falando de trabalho, se a gente não sabe para onde a gente está indo, não dá vontade de ir para lugar nenhum mesmo, Não né? dá. Fica perdida, né? Então, e eu E isso, sinto muita vamos gente. aproveitar que a gente entrou nisso e falar do que a gente estava falando nos stories ontem, do qual é o tamanho do seu sonho. Porque Massa, vai. muitas vezes a gente não tem nenhum sonho definido. Pois Então, é. como que a gente vai chegar no lugar se eu não tenho nem o caminho que eu quero trilhar? E muitas vezes a gente Complicado. quer. Cortou um pouquinho. O seu também, não, mas fica complicado, né? Daí a gente não tem E aonde caminhar. então, e eu preciso dessa direção. Só que se eu tenho todo o caminho traçado, tudo controlado, que eu já sei aonde eu vou chegar, isso daí tá muito pequeno, porque falta o componente da fé. Eu não vou entrar em religião aqui, Não, mas é mas acreditar, né? Que existe coisas que a gente não acessa. Os nossos olhos e o nosso, a nossa sim, é uma limitação energia humana. maior de Deus, Criador, Senhor, Universo, Divino, como vocês quiserem chamar. Mas isso existe e está na gente. E a gente se conecta pelo coração. É isso. E uma galera fica assim, mas como que eu acho o meu propósito? Eu acho que, já que você achou, fala desse caminho, dessa transformação e de. Porque assim, também, eu não achei num cantinho, né? Tava aqui no cantinho, achei num cantinho, não. Tem uma busca para isso e tem um querer muito forte. Então, é legal você dar esse depoimento aí. A partir de qual estado vocês estão tentando, quem está tentando buscar o que ama fazer, o propósito, a missão, o que quer que seja, a partir de qual estado você se conecta com isso? Se for um medo de nunca descobrir o que você quer fazer, você não vai estar conectada, porque um medo, é um sentimento que é de baixa vibração. E o propósito não é que você vai descobrir e se conectar. Você vai se conectar e ele vai chegar. O universo, ele entende frequências. Ele não entende de outra maneira, ele entende frequências. Então, quando você se abre para receber, para estar aberta, para entender tudo isso, ele vai vir automaticamente. Então, daí É o soltar, né? é o sol. Só que muita gente, eu percebo que muita gente não consegue ver essa linha tênue entre o soltar e o não fazer nada. E ficar no sofá comendo pipoca assistindo Netflix. Não é assim. Não vai! Não vai! Então, você precisa dar os passos. Por exemplo, para você ficar num estado de conexão, um exemplo que não custa nada, que você não precisa de nada além de um lugar, é uma meditação. A meditação você me veio agora aqui. Vamos distribuir para a galera, quem quiser pedir no direct também uma meditação, que ela me deu uma bem rapidinha em massa, assim, que é bem pontual. Que é meditar, né? Meditar é se encontrar, né? Porque se a gente tá no barulho, dia a dia, estresse, fazendo o que eu não gosto, mas eu preciso fazer, porque eu preciso comer, então preciso ganhar dinheiro. Então, vou lá no automático agindo. Como que eu vou? Eu preciso silenciar para encontrar.
se eu, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, quantas vezes eu entrei em parceria somente olhando, é legal, não tem outra coisa para fazer agora, eu vou entrar nisso, porque é uma opção. Tô à toa. Ou se não, eu vou entrar pelo dinheiro. Porque daí a gente está olhando para o dinheiro, olhando para o eu tô à toa. Então, isso vai tapar um buraco. E isso não... Tapar o buraco não é que vai preencher com a sua verdade. E quantas pessoas, né, vibram exatamente nisso que você está falando, no medo e é na escassez. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham em empresas, têm filhos, têm conta para pagar e têm uma responsabilidade grande, né? Eu achei que tinha congelado. E fala assim, eu odeio o meu chefe, eu odeio as reuniões, aquelas reuniões não fazem sentido para mim, as pessoas estão querendo se engolir ali e tal, mas eu não tenho um plano B, C para poder reagir a esse sentimento do tipo, porque quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Se a gente vai mergulhando dentro da gente, a gente pode trazer algumas coisas que demandam muita coragem para a gente agir, né? Então, assim, eu sei porque eu fui executiva há muitos anos, tinha cargo bom em multinacionais e tudo mais, e um conforto financeiro que quando eu pedi demissão, a galera não sei se pode estar louca, né? Então, tá doida? E é coragem mesmo de ir atrás do propósito e tentar ajudar as pessoas que estão aqui assistindo a gente. E aí tem gente que fala, mas você não tem filho, é mais fácil. Ok, de fato é mais fácil, mas tem que ter uma coragem. Então, se você vai se planejar de ter um plano B paralelo e tudo mais, mas uma grande questão são infinitas possibilidades que a gente pode acessar. Comecem. Desculpa, tu te cortei. Vai, comecem. Comecem por se conectar com o que vocês gostam de fazer. Porque tem que ser prazeroso, tem que ser uma brincadeira. O que você gostava de fazer quando você era criança? Traz isso daí, o que você gosta de fazer. Porque provavelmente vai estar ligado nisso. Não tem como não estar. O que você gosta? A pessoa fala, não, mas não me vem nada. É que tem que parar com essa Tem que silenciar, tem que esvaziar, né? Tá muito cheio aqui. Muito cheio não vai vir mesmo. O que você gosta de fazer? No que você é bom? Do que as pessoas te valorizam, né? Por exemplo, eu com vendas não dá, porque eu não sou boa de venda. Então, eu não posso entrar nisso daí. Até deve ser crença, sei lá, mas eu não sou, não é o que eu gosto. Tem uma perguntinha aqui para você, que tem a ver com isso, tá? E quando a barreira é financeira, por exemplo, eu quero fazer uma pós e o valor está além do que posso no momento. Como olhar para isso? É boa pergunta, né? É boa. É porque é tudo da escassez, né? Sim. Responde aí. E quando eu vou voltar na história dos sonhos. Quando você tem todas as metas definidas para o seu sonho está muito pequeno. Talvez este não seja o seu momento exatamente agora de fazer essa pós. Talvez você precise aprender mais algumas coisas para conseguir fazer essa pós. Para entrar nisso. Tem que investigar, né? Assim, não é tão simples. E confiar na fé. E a fé, porque a gente é muito controlador. A gente tem muito que manter o controle de tudo. O que é manter o controle de tudo? A gente não tem confiança numa força maior. Então, daí é entregar. Numa situação que está fora do seu controle, é entregar. É a fé.
É isso. E aí tem outra pergunta aqui. A Dani me falando fé. A Dani falando fé. Soares aqui, como trabalhar em escassez? Tem várias, tem 1 milhão de coisas para trabalhar a escassez. Comece por exemplo, eu não tenho grana para fazer uma terapia, eu não tenho grana para nada. Gente, vai meditar. Meditar custa zero. Você só precisa sentar no chão. Inconsciente, né? Porque, assim, complementando até um pouco do meu conhecimento, 90%, ou já ouvi falar 85% tal, quem comanda a gente é o nosso inconsciente. Só 10% é o nosso consciente. Então, quem ganha é o nosso inconsciente. Então, com certeza tem crenças limitantes de escassez durante toda a sua vida que você precisa limpar. Então, cada um é um tipo. Cada um é um tipo de coisa. Eu tinha crença limitante de relacionamento amoroso, né? Assim, que é enraizado. Mas por que tem isso? Porque eu queria muito saber. E eu tive muitas etapas para chegar nisso e para saber por que eu tinha. Porque um é diferente do outro, né? Então, a escassez financeira, ela com certeza é uma crença que você acreditou em algum olhar de mundo aí que fez. E é muito de começar. Tudo é frequência. A gente já falou isso. Tudo é energia. Então, tudo está no nosso campo. É pensar, é a mentalidade de pensar como milionário. Você não precisa ter o dinheiro agora, mas você agir como milionário. É a mentalidade, é o que está dentro. O contexto, a situação que você está não muda o seu estado interno. E se comportar como milionário. Eu vou dar um exemplo que me veio. Eu estou num farol e lá pomposa, maquiada, no ar-condicionado, vem o tiozinho ali vendendo soufflé. Soufflé, eu amo soufflé. 2 por 10. Eu vou baixar meu vidro e falar assim, tio, faz por 8. Você acha que eu tô vibrando na abundância ou na escassez? Dá 15, 20 logo pro menino. É mentalidade. E é tudo. Outro dia eu estava tendo vários insights e me veio aquela coisa. Eu sou uma pessoa que eu não conheço muito da Bíblia, mas eu acho magnífico e até pretendo aprofundar nisso. Essa coisa de é impossível servir a 2 senhores. Se a gente está conectado com a malandragem, com a manipulação, como que a gente vai com a sorte, até com a sorte. Tem um monte de gente que se conecta com a sorte. Eu vou esperar a sorte bater na minha porta. Quem está esperando? Quem está conectado com isso não se conecta com a verdadeira prosperidade que o espírito dele está ali para fazer, com o que ele veio fazer. Então, quem olha para o trabalho, por exemplo, querendo levar vantagem em cima das pessoas, não consegue se conectar com a real prosperidade. Porque de alguma forma, você está lesando o outro. E a gente tem que ter essa consciência do uno. E na consciência do uno, se eu lesar o outro, eu vou estar me lesando. Então, quando eu estou com a manipulação, conectada somente com a sorte, com o pedir desconto para tudo, é como se fosse uma conexão com uma mendiguez, né? Então, isso está no meu campo. Daí eu não acesso o que é a verdadeira prosperidade. Muito bom, Vi. Olha só, a gente está chegando no final aqui, tá uma delícia. Nossa, passa rápido, né? Eu já vou falando depois pra gente ficar falando. Tá gostoso demais. Então, assim, para fechar, eu acho assim, o que isso está linkado do trabalho de achar e de amar com a autoconsciência e o autoconhecimento, né?
Você já falou bastante disso, mas só para a gente concluir e encerrar aqui, a gente respondeu algumas perguntas da galera aqui. Nossa, eu acabei nem lendo as perguntas, gente. A galera tá curtindo, muito bom. Tem uma galera do Egito que estava com a gente. Tá me vindo uma coisa para falar para vocês. Vamos, deem passos e metas por dia. Se conectem com o que vocês gostam de fazer, com o que vocês são bons. Algo que beneficie o coletivo. E, por exemplo, se eu fosse sair de Limeira e ir até a Fernanda, eu vou pegar a estrada. Eu não preciso de luz daqui de Limeira até São Paulo. Eu preciso naquele caminho que está na estrada. Então, eu preciso da luz iluminando aquele pedacinho. E pedacinho por pedacinho, eu chego até em São Paulo. Chega. Então, se vier um buraco, vai ter luz aí. Eu vou enxergar ele. Então, deem passos diários, pequenos. Se coloquem metas. Mas sabendo onde quer chegar, né? Você sabe que quer chegar em São Paulo. Isso. E por exemplo, se eu já sei que eu vou pegar meu carro e vou chegar... esse exemplo não vai dar certo, mas... Manda outro. Se eu não tivesse carro, por exemplo, e fosse chegar até aí, até São Paulo, e eu já tenho tudo controlado, como que eu vou chegar? Tá pequeno demais o meu sonho. Se eu não tenho carro, eu penso, eu vou começar com uma lanterna e vou andando um pouquinho de bicicleta. Eu tenho uma bicicleta e uma lanterna. Aí então você acha uma carona, né? Daí você acha uma carona, exato, no meio do caminho. E é o gato da sua vida. Aí você já chega na minha casa com o seu gato. Isso aí, gente. E vai acontecendo, né? Ai, gratidão, gente. A Mônica, Fernando, Carlos. De umas coisas. Beijos para vocês. Beijo, gente, para todo mundo. Gratidão de estar aqui com a gente. Nossa. Vi, gratidão por aceitar meu convite. Essa sintonia toda foi uma delícia, esse bate-papo. Contribuiu muito com o que meu trabalho, com o que eu faço, que é realmente questionar as pessoas se elas estão conectadas com o empreendimento, né? Porque eu atendo pequenos e médios empresários que tenha estabelecimento. Então, às vezes, a pessoa tem alguma coisa e fala, puta, mas não é bem isso que eu gosto, né? Eu dou sempre o exemplo esdrúxulo, que o cara é vegano e tem um açougue, tem nojo de carne, tá? Como que ele vai prosperar? Não tem como, né? Não tem como. Não tem. Então, sempre se conectar aí com o que se gosta e deixar o trabalho ser parte fluida da vida e ser gostoso. Né? Então, você é um baita exemplo disso. Eu descobri logo de começo, no começo da nossa amizade, isso que você falava categórica. Mas, assim, gratidão mesmo pela presença. Eu tenho certeza que você inspirou algumas pessoas aqui. Minha amiga Reda Costa, também, meninas. Uma galera, beijos, Nani. Então, gratidão a você, gratidão à galera que assistiu. E faça mais lives aí, porque a galera quer se conectar com você. Vamos sim, gente. Gratidão a todo mundo. Um beijo para vocês. Fê! Vi! Muito amor aí nesse coraçãozinho. Muito, gente, muito. Gratidão. Beijo. Tchau, beijo. galera. Valeu.